Eles pensaram ela era apenas mais uma esposa troféu, bonita, silenciosa e facilmente manipulada. Eles estavam errados. Quando Elise caminhou pelo corredor para casar com o bilionário Alexander Sterling, os convidados esperavam votos de amor. Em vez disso, eles receberam uma masterclass em vingança. Com um microfone em uma mão e uma pilha de fotos incriminadoras na outra, Elise não apenas expôs seu marido infiel, ela desmantelou a dinastia de sua família inteira ao vivo na câmera. Mas o maior choque não foi o caso. Foram as 3 palavras que o noivo sussurrou quando o caos eclodiu. Você não vai acreditar como isso termina. O convite pesava 4 ozel. Ele foi prensado em papel cartão pesado cor creme com letras em folha de ouro que praticamente gritavam dinheiro antigo. O casamento de Alexander Sterling e Elise Ross. Para o mundo exterior, era a fusão da década. Alexander era o herdeiro do império de transporte Sterling, um homem cujo patrimônio líquido pairava confortavelmente nos bilhões. Elise era a advogada corporativa brilhante, embora comum, que havia aparentemente domado o solteirão da cidade de Nova York. Mas dentro das paredes da propriedade Sterling, em Newport, Rhode Island, o ar não estava cheio de romance. Estava cheio do sabor metálico de guerra silenciosa. Victoria Sterling, a mãe de Alexander, sentou-se à cabeceira da mesa de jantar de mogno, sua postura rígida o suficiente para quebrar uma noz. Ela era uma mulher que não envelhecia. Ela simplesmente endureceu. Os arranjos florais são inaceitáveis, Elise, Victoria disse, não olhando para cima de sua sopa. Lírios são para funerais. Nós concordamos em orquídeas. Elise Ross cortou seu bife com precisão cirúrgica. Ela sabia que eles não haviam concordado em orquídeas. Eles haviam concordado em peônias, mas Victoria tinha o hábito de reescrever a história para se adequar ao seu humor. Eu farei a ligação amanhã, Victoria. É um ajuste menor. Ajustes menores custam reputações maiores. Victoria estalou, seus olhos finalmente fixando-se nos de Elise. Mas suponho que de onde você vem, reputação é um conceito fluido. Do outro lado da mesa, Alexander rolava em seu telefone. Ele era bonito daquele jeito devastadoramente descuidado. Cabelo escuro ligeiramente despenteado. Um terno que custava mais do que o primeiro carro de Elise. Ele não olhou para cima. Ele nunca o fazia quando sua mãe desembainhava suas garras. Mãe, deixe pra lá, Alexander murmurou, seu polegar pairando sobre um ticker de ações. Elise sabe o que está fazendo. Sabe? Victoria tomou um gole de vinho. Porque Isabela mencionou que o gráfico de assentos coloca o senador ao lado das portas da cozinha. Um erro de novato. O nome caiu como uma granada no centro do arranjo central. Isabela, Isabella Vance, a amiga da família, a filha de um diplomata, a mulher que Victoria sempre destinara a Alexander. Ela era loira, pernalta, e possuía uma risada que soava como bolhas de champanhe estourando. Ela era também a planejadora de casamento. Isabela está enganada. Elise disse, sua voz firme. O senador está na mesa 2, ao lado de seu irmão. Eu chequei o gráfico esta manhã. Isabela nunca está enganada. Victoria rebateu. Elise olhou para Alexander, esperando que ele defendesse a mulher com quem ele se casaria em 3 dias. Ele apenas continuou rolando. Elise se desculpou, seus saltos clicando contra os pisos de mármore do corredor. Ela passou pela galeria de ancestrais, homens severos em pinturas a óleo que a olhavam com o mesmo desdém que Victoria. Ela precisava de ar. Ela saiu para o terraço com vista para o Oceano Atlântico. As ondas batiam violentamente contra os penhascos abaixo, espelhando o tumulto em seu intestino. Ela não era ingênua. Ela sabia que casar com um Sterling significava casar com o escrutínio, a frieza e as expectativas. Mas ultimamente a frieza havia se transformado em outra coisa, algo conspiratório. Ela sacou seu telefone para ligar para sua irmã Tara, mas parou. Uma notificação apareceu de seu aplicativo de segurança.
As câmeras na casa de hóspedes, onde ela havia montado seu escritório temporário, haviam detectado o movimento. Elise franziu a testa. A casa de hóspedes estava trancada. Alexander estava dentro. Victoria estava à mesa. A equipe sabia para não perturbar seu espaço de trabalho. Ela abriu a transmissão ao vivo. A filmagem era granulada na pouca luz, mas a figura era inconfundível. Era Isabella Vance, e ela não estava arrumando flores. Ela estava sentada na mesa de Elise, fotografando freneticamente documentos do laptop aberto de Elise. O coração de Elise batia contra suas costelas. Aquele laptop continha não apenas planilhas de casamento, mas arquivos confidenciais referentes ao acordo pré-nupcial, um documento que Elise havia negociado ferozmente para proteger seus próprios ativos, por menores que fossem em comparação com os Sterling. Ela não correu para lá. Ela não gritou. Elise Ross era uma advogada. Quando ela via evidências, ela não reagia. Ela compilava. Ela apertou o botão de gravação na tela de seu telefone e assistiu por 3 minutos agonizantes enquanto Isabella vasculhava sua vida. Então Isabella fez uma ligação. O áudio da câmera era fraco, mas Elise pressionou seu telefone contra sua orelha, esforçando-se para ouvir acima do som do oceano. Eu tenho os aditivos do fundo fiduciário, Isabella sussurrou. Você está certa, Victoria. Ela está tentando garantir uma brecha no cronograma de aquisição. Nós podemos usar isso para anular a cláusula se... Sim, eu sei. Sábado. Não se preocupe. Na hora que o bolo for cortado, ela estará humilhada o suficiente para anulá-lo ela mesma. E então, sim, meu amor, eu te vejo esta noite. Elise abaixou o telefone. Suas mãos estavam tremendo, não de medo, mas de uma raiva tão fria que queimava. Meu amor, Isabella não estava falando com Victoria no final. Ela estava falando com um homem. Elise olhou para trás através das portas francesas. Alexander ainda estava à mesa, servindo-se de outra bebida. Ele não havia se movido. Então, quem Isabella estava encontrando? Elise percebeu então que o casamento não era apenas uma cerimônia. Era uma armadilha, e ela tinha 3 dias para transformá-lo em uma arma. Na manhã seguinte, a propriedade Sterling era uma colmeia de atividade. Floristas estavam construindo arcos de rosas brancas, não lírios, não orquídeas, e caterers estavam gritando em francês. Elise moveu-se através do caos como um fantasma. Ela precisava de prova. O vídeo de Isabella era prejudicial, mas era circunstancial em relação ao caso. Meu amor poderia ser qualquer um, mas Elise sabia em seu intestino quem era. Ela dirigiu seu Porsche alugado para a cidade, estacionando a 2 quarteirões de uma cafeteria indescritível. Ela sentou-se no canto de trás e esperou. 10 minutos depois, um homem em um sobretudo deslizou para a cabine oposta a ela. Você parece estar se vestindo para um filme no ar. Sem fôlego, Elise disse, deslizando um envelope manila pela mesa. Presumo que você tenha algo para mim. Detetive Reynolds era o melhor investigador particular na Nova Inglaterra. Ele era caro, discreto e tinha um ressentimento contra a elite que o fez minucioso. Você estava certa em estar desconfiada, Reynolds disse, abrindo um tablet. Eu estive rastreando Isabella Vance por 2 semanas, mas o rastro não levou onde eu esperava. Ele virou a tela para ela. Eu pensei que ela estava dormindo com Alexander. Clichê padrão. Bilionário mantém a amante perto. Elise prendeu a respiração. E eu não os vi sozinhos juntos uma vez, Reynolds disse. Alexander passa suas noites no escritório ou no clube jogando pôquer com os rapazes. Ele é chato, francamente. Elise piscou. Então, com quem ela estava falando? Reynolds deslizou a tela. Uma foto granulada apareceu. Foi tirada através da janela de um bistrô de alta categoria em Boston. Isabella estava inclinando-se pela mesa, dando as mãos com um homem. Ele era mais velho, distinto, com cabelo prateado e uma mandíbula familiar. Elise ofegou. Isso é Marvin Sterling. Reynolds acenou com a cabeça.
O pai de Alexander, seu futuro sogro. O mundo inclinou em seu eixo. Marvin Sterling era o patriarca, o homem que supostamente entregou as rédeas a Alexander anos atrás devido a razões de saúde, embora ele permanecesse o presidente do conselho. Ele era casado com Victoria. Fica pior, Reynolds disse. Ele tocou em um arquivo chamado Finanças. Eu fiz um mergulho profundo no orçamento do casamento. Você sabe como Victoria insistiu em lidar com os pagamentos dos fornecedores para aliviar seu estresse. Sim. Ela tem canalizado dinheiro em enormes somas. O orçamento floral está listado em 200 mil. A fatura real da florista é 40 mil. O catering, o local, a banda, está tudo inflacionado em 400%. Onde a diferença está indo? Elise perguntou, seu cérebro de advogada entrando em overdrive. Para uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman, Reynolds disse, registrada para uma LLC. Os signatários, Isabella Vance e Alexander Sterling. Elise sentiu o sangue esvair de seu rosto. Alexander está nisso, é a assinatura dele. Reynolds deu de ombros. Digital, mais válido. Parece que a família Sterling está usando seu casamento para lavar cerca de 3 milhões do fundo fiduciário da família, contornando leis fiscais e despejando-o em uma conta que Alexander e Isabella controlam. E já que você assinou o pré-nupcial declarando, você não assume nenhuma responsabilidade por dívidas de negócios da família. Eles estão me armando, Elise sussurrou. Se o IRS pegar isso ou os acionistas, o rastro de papel mostrará que eu organizei o casamento. Eu assinei os contratos dos fornecedores. Victoria apenas lidou com os pagamentos. Eu sou o homem da queda. Eu vou para a prisão por desfalque. Alexander consegue um anulamento, guarda seu dinheiro e casa-se com Isabella. Foi brilhante. Foi mal. Foi o jeito Sterling. Alexander não está te traindo com seu corpo, Elise. Reynolds disse suavemente. Ele está te traindo com sua assinatura. Ele está deixando seu pai dormir com a amante, deixando sua mãe abusar de você e usando seu nome para lavar dinheiro sujo. Ele não é um marido. Ele é um co-conspirador. Elise olhou para as fotos, a imagem de Marvin e Isabella, os extratos bancários, o vídeo de Isabella em seu escritório. Ela pensou na indiferença de Alexander no jantar. Não era indiferença. Era a calma de um homem que sabia que o cordeiro já estava no matadouro. Você pode me conseguir cópias de alta resolução de tudo isso? Elise perguntou, sua voz retornando mais dura do que antes. E o áudio? Eu preciso de áudio claro. Eu posso te conseguir qualquer coisa, Reynolds disse. O que você vai fazer? Cancelar o casamento? Elise levantou-se, alisando a frente de seu blazer branco. Ela pegou seus óculos de sol. Cancelar. Ela sorriu e foi uma coisa aterrorizante de testemunhar. Detetive, os convites foram enviados. Os convidados estão chegando. O bolo está encomendado. Seria rude cancelar agora. Ela colocou seus óculos de sol. Eu vou dar a eles o show pelo qual pagaram. Quinta-feira à noite foi a festa de boas-vindas para os convidados de fora da cidade. Foi realizada no iate particular dos Sterling, o Leviatã. Elise usava um vestido de seda carmesim que se agarrava às suas curvas como uma segunda pele. Foi uma escolha ousada para uma noiva. Vermelho era geralmente reservado para o escandaloso. Mas Elise sentiu-se escandalosa esta noite. Ela embarcou no iate, Alexander em seu braço. Ele apertou a mão dela para as câmeras, mostrando aquele sorriso de $1 milhão. Você parece tensa, Alexander sussurrou, enquanto acenavam para um fotógrafo da Vogue. Relaxe, querida, está quase acabando. Sim, Elise respondeu, sorrindo para a câmera. Com certeza está. Ela circulou o quarto, interpretando o papel da noiva dedicada. Ela abraçou primos que ela não conhecia e aceitou elogios de socialites que a esfaqueariam nas costas por um desconto em uma bolsa.
Ela encontrou Victoria presidindo perto do bar, saboreando um martini. Isabela estava ao lado dela, parecendo radiante em ouro. Marvin estava lá também, sua mão descansando casualmente, muito casualmente na lombar de Isabela. Elise, Victoria disse, seu tom pingando doçura falsa. Estávamos apenas discutindo a cerimônia. Isabela sugere que você não escreva seus próprios votos. Atenha-se aos tradicionais. É mais seguro, menos risco de envergonhar-se. Na verdade, Elise disse pegando uma taça de champanhe de um garçom passando. Eu estive trabalhando neles a tarde toda. Acho que vocês os acharão muito iluminadores. Isabela riu baixinho. Oh, Elise, você é tão corajosa. Eu ficaria apavorada de falar do coração na frente de todas essas pessoas importantes. Coragem é fácil quando você não tem nada a esconder, Elise disse olhando Isabela morta no olho. O sorriso de Isabela vacilou por uma fração de segundo. Marvin, limpa a garganta. Elise virou-se para o patriarca. Eu estava esperando nós pudéssemos ter uma dança. Vínculo pai-filha. Marvin pareceu surpreso, mas acenou com a cabeça. Claro. Enquanto se moviam para a pista de dança, Elise manteve sua distância. Ele cheirava a colônia cara e engano. Você criou um filho incrível, Marvin. Elise disse enquanto balançavam a banda de jazz. Ele é muito obediente. Marvin riu. Alexander sabe seu dever. Os Sterling sempre colocam a família em primeiro lugar. Família é tão importante, Elise concordou. É fascinante como a definição de família pode se estender. Afilhadas, por exemplo. Você e Isabela parecem muito próximos. Marvin perdeu um passo. Foi sutil, um leve tropeço, mas Elise sentiu. Seu aperto em sua mão apertou. Isabela cresceu nesta casa, Marvin disse, sua voz caindo uma oitava. Ela é como uma filha para mim. Claro, Elise sorriu, embora geralmente pais não comprem para suas filhas condomínios nas Ilhas Caimã. Ou é essa uma nova tradição? Marvin parou de dançar. A música cresceu ao redor deles, mascarando a tensão dos espectadores. Ele olhou para baixo para ela, seus olhos frios e de tubarão. Você deveria ser cuidadosa, Elise, ele sibilou. Você está se casando em um mundo que você não entende. Curiosidade é uma característica perigosa para uma esposa Sterling. Não sou uma esposa Sterling ainda, Marvin. Ela sussurrou de volta. E eu sou uma aprendiz muito rápida. Ela afastou-se antes que ele pudesse responder e caminhou de volta para Alexander. Ela precisava plantar mais uma semente. Seu pai parece chateado. Elise disse a Alexander, pegando seu braço. Ele está apenas estressado. Alexander disse, descartando-o. Ouça, Elise, sobre a lua de mel. Eu estava pensando nós atrasarmos algumas semanas. Eu tenho alguns negócios em Zurique que não podem esperar. Zurique é a capital bancária. O que quer que você diga, querida, Elise disse. Tenho certeza que você tem muitos ativos para mover. Ela inclinou-se e beijou sua bochecha. Eu vou me recolher cedo. Eu preciso do meu sono da beleza. Amanhã é o jantar de ensaio e eu tenho uma apresentação surpresa para todos. Uma apresentação? Alexander franziu a testa. Elise sem apresentações de slides é de mau gosto. Oh, não será uma apresentação de slides, Alexander. Ela disse caminhando embora. Vai ser um filme. Enquanto ela caminhava de volta pelo passadiço, ela sacou seu telefone. Ela tinha uma mensagem de texto do detetive Reynolds. Mensagem. Eu encontrei a segunda conta. Não é apenas lavagem de dinheiro, é chantagem. Marvin está apagando Isabela para ficar quieta sobre outra coisa. Algo que aconteceu 5 anos atrás. Estou enviando o boletim de ocorrência agora. Elise abriu o arquivo. Enquanto ela estava sentada no banco de trás do carro de cidade, ela leu o relatório. Sua mão voou para sua boca. Não era apenas fraude financeira. Era um atropelamento e fuga. Uma jovem garota paralisada. O carro era um Bentley Sterling. O motorista listado no boletim de ocorrência era desconhecido,
Mas os pagamentos de dinheiro de silêncio de Marvin para Isabela começaram 2 dias após o acidente. Isabela não era apenas a amante, ela era a testemunha. Ou talvez ela fosse a motorista. E Marvin acobertou isso. Não. Elise olhou para as datas. O carro estava registrado para Alexander. Alexander havia batido na garota. Marvin havia pago o chefe de polícia. Isabela havia estado no assento do passageiro. E ela havia estado chantageando a família desde então, usando isso para se minhocar em seu caminho para a cama deles e suas contas bancárias. E agora eles iam pregar a limpeza financeira em Elise para pagar a parcela final do silêncio de Isabela. Elise olhou pela janela para o oceano escuro. Uma única lágrima rolou por sua bochecha. Não por si mesma, mas pela garota cuja vida eles arruinaram. Ok, ela sussurrou para o carro vazio. Sem misericórdia. O jantar de ensaio foi realizado no conservatório, uma estrutura com paredes de vidro cheia das orquídeas que Victoria havia exigido. A lista de convidados era menor esta noite. Apenas 50 da família e amigos mais próximos, mais a festa nupcial. A atmosfera era sufocantemente elegante. Elise usou branco novamente, um terno de calças desta vez, afiado e moderno. Ele estava em nítido contraste com os vestidos esvoaçantes em tons pastel das damas de honra. Ela sentou-se ao lado de Alexander, que estava checando seu relógio a cada 5 minutos. Relaxe, ela murmurou, colocando uma mão na dele. Isabela estará aqui em breve. Ele estremeceu. Não estou esperando por Isabela. Estou esperando o mercado abrir em Tóquio. Sempre o empresário. Elise sorriu apertado. Isabela chegou 10 minutos atrasada, sem fôlego e corada. Ela sentou-se em frente a eles ao lado de Marvin. Victoria sentou-se à cabeceira da mesa, inspecionando seu reino com olhos críticos. A sopa está morna, Victoria anunciou à sala em geral. Incompetência é uma doença neste país. Elise levantou-se, batendo uma colher contra sua taça de champanhe. O cristal soou, silenciando o murmúrio da conversa. Se eu pudesse ter a atenção de todos, Elise disse, sua voz projetando claramente. Eu sei que tradicionalmente o pai do noivo fala primeiro, mas eu tenho um pequeno presente para a família que eu simplesmente não podia esperar para compartilhar. Alexander puxou sua jaqueta. Elise, sente-se. O que você está fazendo? É um presente de gratidão, Alex. Ela acariciou a mão dele. Não estrague a surpresa. Ela sinalizou para o garçom que diminuiu as luzes. Uma grande tela de projeção desceu do teto na extremidade distante da sala. Eu tenho pensado muito sobre legado. Elise começou, caminhando lentamente ao redor da mesa. O legado Sterling é construído em força, discrição e parcerias complexas. Eu queria honrar isso. Na tela, uma foto apareceu. Era uma bela imagem vintage em preto e branco da sede de transporte Sterling dos anos 1950. Os Sterling construíram um império. Elise narrou. O slide mudou para uma foto de Marvin Sterling recebendo um prêmio de empresário do ano. Liderado por Marvin, um pilar da comunidade. Aqui, um primo brindou da parte de trás. E agora, Alexander, Elise gesticulou para ele. Uma foto de Alexander em um iate apareceu. Ele parecia bonito e despreocupado. O filho pródigo. A tela piscou. A música mudou de clássica para uma batida de baixo tempo ligeiramente sinistra. Mas todo império tem seu sistema de apoio, Elise disse. As pessoas nos bastidores, aquelas que lidam com os detalhes bagunçados. Uma nova foto apareceu. Não era uma foto de RP. Era uma foto granulada com zoom de um documento, uma transferência bancária. Quantia $500.000 do Fundo Familiar Sterling para Eve Consulting Ilhas Cayman. A sala ficou mortalmente silenciosa. Isabela deixou cair seu garfo. Ele tilintou alto contra a porcelana. Elise. Alexander levantou-se, seu rosto escurecendo. O que é limpa a garganta, isso? Desligue.
Sente-se, Alexander. Elise disse, sua voz chicoteando como um chicote. Estou agradecendo nossa planejadora de casamento. Ela clicou no controle remoto. Outro documento apareceu. Fatura, flores de casamento. Custo real, $40.000. Custo faturado, $200.000. Você vê, Elise disse, dirigindo-se aos convidados confusos. Isabela tem trabalhado tão duro. Ela tem gerenciado não apenas as flores, mas as finanças. Ela encontrou uma maneira de transformar um casamento em uma margem de lucro. É brilhante, realmente. Por que gastar dinheiro quando você pode roubá-lo de sua própria empresa? Desligue, Victoria gritou, levantando-se. Isso é preposterous. Ela está bêbada. Estou sóbria como uma pedra, Victoria, Elise disse. Mas você está? Porque você assinou a aprovação para esses fundos. Ela clicou no controle remoto novamente. Um vídeo começou a tocar. Era a filmagem da casa de hóspedes. Isabela vasculhando o laptop de Elise, falando ao telefone. Ela está tentando garantir uma brecha. Nós podemos usar isso para anular a cláusula. Na hora que o bolo for cortado, ela estará humilhada o suficiente para anulá-lo ela mesma. Os convidados ofegaram. Alexander olhou da tela para Isabela, seu rosto esvaindo de cor. Mas ele não parecia chocado com o roubo. Ele parecia aterrorizado com outra coisa. Isabela, Elise disse, virando-se para a mulher que agora estava tremendo em seu assento. Você estava procurando os aditivos do pré-nupcial. Você estava preocupada que eu descobriria sobre a dívida, sobre o dinheiro que você e Alexander têm desviado por anos. Isso é uma mentira, Isabela gritou, levantando-se. Ela está mentindo. Marvin, diga a eles. Elise riu. Ah, Marvin, eu quase esqueci de você. Ela clicou no controle remoto mais uma vez. A tela encheu-se com a foto de Marvin e Isabela de mãos dadas no bistrô. Era íntimo, inegável. O olhar nos olhos de Marvin não era paternal. O silêncio na sala era pesado o suficiente para esmagar ossos. Victoria lentamente virou a cabeça para olhar para seu marido. Marvin, ela sussurrou. Está fora de contexto. Marvin gaguejou, seu rosto ficando vermelho manchado. Ela estava chateada. Eu estava confortando-a. Confortando-a? Elise perguntou. É isso que você chama? Porque de acordo com as mensagens de texto que eu tenho, ela segurou uma pilha grossa de papéis impressos que ela havia tirado de sua bolsa. O conforto envolve muitos quartos de hotel em Boston e um apartamento compartilhado na cidade que a empresa paga. Ela jogou a pilha de papéis no centro da mesa. Eles se espalharam revelando carimbos de data-hora, mensagens explícitas e itinerários de viagem. Você está dormindo com a amante de seu filho, Elise declarou, sua voz desprovida de emoção. Ou ela é sua amante que você emprestou para seu filho para ajudá-lo a lavar dinheiro. É difícil acompanhar a hierarquia. Alexander olhou para seu pai, choque genuíno, finalmente registrando. Pai, você e Isabela, você não sabia. Elise olhou para Alexander com pena fingida. Oh, Alex, você realmente é apenas o peão, não é? Você pensou que ela estava te ajudando a roubar dinheiro. Você não sabia que ela estava dormindo com o chefe para garantir que ela recebesse a maior parte. Isabela estava chorando agora, rímel escorrendo por seu rosto. Ele me fez. Alexander, conte a ele sobre o acidente. Cale a boca! Marvin rugiu, batendo o punho na mesa. Nem mais uma palavra. Elise sorriu. Ah, o acidente. Ela clicou no controle remoto. A tela ficou preta. Vamos guardar essa história para amanhã, Elise disse. Eu não gostaria de estragar o evento principal. Ela pegou uma taça de champanhe. Aproveitem a sopa, todos. Ouço que está morna. Limpa a garganta. Ela virou-se e saiu do conservatório. Atrás dela, a sala explodiu em caos. Ela ouviu Victoria gritando, limpa a garganta, vidro quebrando, e o lamento de uma família se despedaçando. Elise caminhou direto para seu carro. Ela não voltou para a casa de hóspedes.
Ela dirigiu para um hotel na cidade onde o detetive Reynolds estava esperando com a peça final do quebra-cabeça. Você fez isso? Reynolds perguntou enquanto ela entrava no quarto. Eu acendi o pavio, Elise disse, tirando seus saltos. Amanhã a bomba explode. Você sabe que eles virão por você esta noite, Reynolds alertou. Eles tentarão te intimidar, te comprar ou pior. Deixe-os tentar, Elise disse. Eu tenho a transmissão ao vivo configurada para a cerimônia. O link já está agendado em cada plataforma de mídia social. O casamento Sterling ao vivo. Você vai transmiti-lo? Se eu apenas contar à polícia, eles usarão seus advogados para enterrá-lo, Elise disse. Se eu contar ao mundo, não há onde se esconder. A manhã do casamento estava cinzenta e nublada. Uma tempestade estava se formando na costa, transformando o oceano em uma massa agitada de água cinza-aço. Elise esperava o casamento ser cancelado. Ela esperava uma ordem de cessar e desistir. Ela esperava a polícia. Em vez disso, ela recebeu uma mensagem de texto de Alexander às 7 da manhã. Mensagem. O casamento ainda está de pé. Esteja no altar. Se você não aparecer, eu liberto as fotos de sua irmã. Elise congelou. Sua irmã, Tara, que tinha um passado quadriculado. Uma pequena condenação por drogas da faculdade que ela havia trabalhado duro para expurgar, para que ela pudesse adotar sua filha. Elise discou para Alexander imediatamente. Você não faria. Eu faria. A voz de Alexander estava calma, aterrorizantemente assim. Você nos envergonhou na noite passada. Minha mãe está sedada. Meu pai está em controle de danos, mas os Sterling não cancelam casamentos. Parece fraco. Nós vamos continuar com isso. Você vai sorrir. Diga sim. E então nós vamos enviá-la para um bom e tranquilo sanatório na Suíça, onde você pode descansar sua mente perturbada. Diremos que você teve um colapso. Você é insano. Elise sibilou. Eu sou pragmático. Você tem uma escolha, Elise. Caminhe pelo corredor ou Tara perde sua filha. A linha ficou muda. Elise olhou para o telefone. Eles estavam mantendo sua irmã refém para salvar a face. Eles pensaram que a tinham dado checkmate. Ela olhou no espelho. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos estavam queimando. Reynolds, ela chamou para o outro quarto. Limpa a garganta. Mudança de plano. Não estamos apenas expondo o caso e o dinheiro. Reynolds apareceu na porta segurando uma xícara de café. O que estamos fazendo? Estamos tocando a gravação, Elise disse. A dos arquivos da polícia. A chamada para o 911 da noite do acidente. Reynolds hesitou. Isso é pesado, Elise. Isso destrói Alexander completamente. Ele irá para a prisão por homicídio veicular. Ele acabou de ameaçar minha irmã, Elise disse pegando seu véu. Ele não vai para a prisão. Ele é destruído. Ela chegou à propriedade às 10, sua AM eles. A atmosfera era feral. A equipe evitou o contato visual. Os convidados que haviam comparecido ao jantar de ensaio estavam sussurrando em cantos, olhando para Elise com uma mistura de medo e admiração. Victoria estava na suíte nupcial, parecendo um cadáver que havia sido reanimado por pura vontade. Ela levantou-se enquanto Elise entrava. Você vai consertar isso, Victoria sibilou. Você vai sorrir. Você vai ser a noiva corada e quando isso acabar, você vai desaparecer. Eu amo o vestido, Victoria, Elise disse, ignorando-a. Ela passou a mão sobre o vestido Vera Wang de $50 mil. É perfeito para um final. Isabela não estava em lugar nenhum para ser vista. Marvin estava presumivelmente escondido até a cerimônia. A cerimônia seria realizada no gramado da encosta. Centenas de convidados, senadores, CEOs, celebridades encheram as cadeiras brancas. Eles não sabiam sobre a noite anterior. Eles apenas viram a grandeza. A música começou. Canon em Ré. Elise saiu da casa. Seu pai havia falecido anos atrás. Então ela caminhou sozinha. Era adequado. Ela viu Alexander de pé no altar.
Ele parecia impecável. Ele a observou se aproximar com um sorriso complacente, predatório. Ele pensou que havia vencido. Ele pensou que o medo a havia silenciado. Ele não sabia que o pingente de diamante em seu pescoço continha um minúsculo microfone de alta potência conectado ao sistema de PA. Ele não sabia que Reynolds estava na cabine de som, tendo subornado o técnico de áudio com 5.000. Ele não sabia que as câmeras de transmissão ao vivo foram posicionadas não apenas no casal, mas na multidão, prontas para capturar as consequências. Elise alcançou o altar. Alexander pegou sua mão. Seu aperto era doloroso. Garota esperta, ele sussurrou. Faça isso direito e Tara fica segura. O oficiante, um bispo que jogava golfe com Marvin, começou o serviço. Estamos reunidos aqui hoje. Elise o deixou passar pela oração de abertura. Ela o deixou passar pela leitura sobre o amor ser paciente e gentil. Então o bispo perguntou: se alguém puder mostrar justa causa por que este homem e esta mulher não deveriam ser legalmente unidos, que fale agora ou para sempre guarde sua paz. Geralmente isso é uma formalidade, um momento de silêncio. Elise puxou a mão dela para longe de Alexander. Ela alcançou e bateu no pingente em seu pescoço. Tum-tum! O som ecoou pelos alto-falantes maciços, assustando os pássaros. Eu tenho uma causa, Elise disse. Sua voz ecoou pelo gramado, cristalina. Os olhos de Alexander arregalaram. Elise, não. Meu noivo. Elise virou-se para a multidão. Está atualmente me chantageando. Ele ameaçou arruinar a vida de minha irmã se eu não o casasse hoje para encobrir os crimes de sua família. Um suspiro se espalhou pela multidão como uma onda. Corte o microfone! Marvin gritou da primeira fila, levantando-se. Você não pode cortá-lo! Elise gritou de volta. Está transmitindo ao vivo para YouTube, Facebook e Instagram. Atualmente, ela olhou para o telefone escondido em seu buquê. 50.000 pessoas assistindo. Diga olá ao mundo, Alexander. Alexander avançou para ela, mas Elise recuou. 2 homens grandes de terno, a equipe de segurança de Reynolds, saíram de trás dos arranjos de flores, bloqueando Alexander. Ontem à noite eu mostrei a alguns de vocês o roubo, Elise disse dirigindo-se às câmeras agora. Mas isso era apenas dinheiro. Dinheiro pode ser reembolsado. Vidas não podem. Ela acenou para a cabine de som. Toque. Os alto-falantes estalaram. Então uma voz encheu o ar. Um Alexander mais jovem entrou em pânico, arrastando suas palavras. Pai! Pai! Atenda! Eu bati em algo. Acho que é uma pessoa. Oh, Deus! Há sangue por toda parte. Eu estava dirigindo o Bentley. Estou bêbado. Pai, você tem que me ajudar. Eu não posso ir para a cadeia. A multidão estava congelada de horror. Então uma segunda voz na gravação. Marvin, fique onde você está. Não ligue para o 911. Estou enviando Isabela para te pegar. Ela vai pegar o carro. Diremos que foi roubado. Não diga uma palavra a ninguém. A gravação terminou. Alexander parecia que ia vomitar. Marvin afundou em sua cadeira, enterrando o rosto em suas mãos. Victoria olhou fixamente para frente, catatônica. Isso foi 5 anos atrás, Elise disse, sua voz tremendo ligeiramente agora. A vítima era Maya Lopes. Ela tinha 18. Ela está em uma cadeira de rodas hoje porque Alexander Sterling estava muito bêbado para dirigir e muito covarde para enfrentar as consequências. Elise arrancou o véu de sua cabeça e o jogou no chão. Não estou casando com Alexander Sterling. Estou testemunhando contra ele. Sirenes da polícia começaram a uivar à distância. Reynolds havia cronometrado a chamada perfeitamente. E quanto ao resto de vocês? Elise olhou para os convidados atordoados, os facilitadores, a elite. Vocês todos sabiam que algo estava errado nesta família. Vocês olharam para outro lado porque as festas eram boas e as doações eram grandes. Vocês são todos cúmplices. Ela virou-se para Alexander uma última vez.
Você queria uma esposa troféu, Alex. Você conseguiu uma promotora. Enquanto os carros da polícia guinchavam pela longa entrada, luzes piscando. A multidão finalmente se desfez. Pessoas estavam correndo. Fotógrafos estavam tirando fotos como loucos. E a dinastia Sterling estava desmoronando em tempo real. Mas então Alexander fez algo inesperado. Ele não correu. Ele não chorou. Ele olhou para Elise com uma estranha expressão retorcida. Ele inclinou-se perto, ignorando os seguranças, e sussurrou 3 palavras. Você perdeu uma. Elise franziu a testa. O quê? Você perdeu uma? Ele sorriu, um sorriso arrepiante quebrado. Olhe para o barco. Elise virou-se para olhar para o oceano. O iate Sterling, o Leviatã, estava ancorado ao largo. Enquanto ela assistia, uma explosão massiva rasgou o casco do navio. Uma bola de fogo em forma de cogumelo subiu para o céu cinzento. A multidão gritou. A evidência, Alexander sussurrou. Os servidores, os discos rígidos, estavam todos no barco. Você tem o áudio, Elise, mas você não tem mais o rastro de papel. Está no fundo do Atlântico. A polícia estava correndo para o gramado agora, algemas para fora. Elise observou o navio queimar. Ele havia destruído a evidência financeira. Ele estava disposto a explodir um iate de 50 milhões de dólares para salvar seu dinheiro. Mas ele havia esquecido uma coisa. Eu não preciso dos discos rígidos, Alex. Ela disse enquanto os oficiais o agarravam. Ela segurou seu telefone. Eu sincronizei a nuvem. Os dias seguintes ao casamento vermelho de Newport, como a imprensa o apelidou, foram um borrão de flashes, intimações e silêncio. Enquanto o vídeo da explosão e a revelação de Elise haviam conquistado 40 milhões de visualizações em 48 horas, a realidade legal era muito mais sombria do que a seção de comentários da internet sugeria. Os Sterling não eram apenas uma família. Eles eram uma instituição e instituições não colapsam facilmente. Dentro de horas de sua prisão ao Washington, Alexander estava solto sob fiança de 10 milhões. Marvin estava em prisão domiciliar, citando uma condição cardíaca. Victoria, intocada pelas acusações criminais imediatas, mas devastada pela humilhação social, havia lançado uma campanha de relações públicas que faria Maquiavel corar. Elise sentou-se em uma casa segura fornecida pelo escritório do promotor distrital, um apartamento monótono em Boston que cheirava a água sanitária e café velho. Detetive Reynolds andava pelo chão. Eles estão girando, Reynolds disse, jogando um tabloide na mesa. Olhe para isso. Noiva descontente falsifica áudio, especialistas opinam. Eles contrataram uma equipe de especialistas em áudio forense para alegar que a chamada para o 911 foi gerada por IA. Elise pegou o papel. Victoria foi citada. Elise é uma mulher perturbada com um histórico de instabilidade mental. Ela estava atrás do dinheiro, e quando ela percebeu que o acordo pré-nupcial era inquebrável, ela decidiu queimar a casa em sua saída. É inteligente, Elise admitiu, esfregando suas têmporas. Desacreditar a fonte, se eles puderem convencer um júri que o áudio é falso, e já que a evidência física no iate está destruída, eles se safam. Mas você sincronizou a nuvem, Reynolds disse. Você tem os registros financeiros. Eu tenho cópias, Elise corrigiu. Cópias digitais sem os servidores originais. Seus advogados estão argumentando que eu fabriquei os arquivos. Eles estão dizendo que eu hackeei o sistema e plantei dados falsos para incriminá-los. Era a defesa do bilionário. Negar, atrasar, destruir credibilidade. A promotora distrital, uma mulher perspicaz chamada Harper Lee, entrou na sala. Ela limpa a garganta, parecia exausta. Não é bom, Elise, Harper disse, deixando cair um arquivo na mesa. O juiz está rejeitando a escuta da casa de hóspedes. Ele decidiu que você não tinha consentimento para gravar Isabela em uma residência privada, embora fosse seu escritório. Esse vídeo é inadmissível. Então, estamos perdendo? Elise perguntou, sua voz firme. Nós temos a chamada para o 911, Harper disse.
Mas a defesa está trazendo 3 especialistas para testemunhar. É um deepfake. Se nós não temos uma testemunha para corroborar a chamada, Alexander se safa da acusação de homicídio culposo. E se ele se safa disso, as acusações financeiras podem não pegar também. Elise caminhou até a janela. As persianas estavam puxadas. Ela se sentiu presa. Ela havia jogado sua mão, exposto-os ao mundo, e ainda assim o dinheiro sterling estava construindo uma parede ao redor deles que ela não podia escalar. Precisamos de uma testemunha, Elise sussurrou. Não temos uma, Reynolds disse. Marvin está ficando em silêncio. Alexander é arrogante. A equipe está subornada. Isabela, Elise disse. Isabela Vance está no vento. Reynolds suspirou. Ela desapareceu no momento em que as sirenes da polícia começaram a uivar. Ela não estava no casamento. Ela não estava em seu apartamento. Ela se foi. Ela não se foi. Elise disse virando-se. Ela está esperando um pagamento. Elise conhecia Isabela. Ela era gananciosa, sim, mas ela era também uma sobrevivente. Ela não fugiria sem uma rede de segurança. Me dê um telefone descartável, Elise disse a Reynolds. Eu sei onde ela está. 2 horas depois, Elise discou um número que ela havia memorizado dos registros financeiros roubados. Não era um número de telefone. Era o contato para o serviço de concierge em uma vila particular em St. Bart's que os Sterling usavam para férias fora dos livros. Bonjour, Vila Azur, uma voz respondeu. Passe-me para a senhora Vance, Elise disse usando sua melhor imitação de Victoria Sterling. Imperiosa, fria, exigente, é urgente. O concierge não hesitou. Um momento, Madame Sterling. Um clique, então uma respiração trêmula. Olá? Olá, Isabela, Elise disse, sua própria voz retornando. Silêncio. Então, Elise, como você... Você está gravando isso? Não importa se estou, Elise disse. O que importa é o que Victoria está fazendo agora. Victoria, ela está realizando uma conferência de imprensa em 1 hora. Elise mentiu. Ela não sabia se havia uma conferência de imprensa, mas ela conhecia o manual de Victoria. Ela vai anunciar que o desfalque foi inteiramente sua ideia, que você seduziu Alexander e Marvin para obter acesso às contas. Ela está te culpando pelo atropelamento e fuga também. Ela vai dizer que você estava dirigindo o Bentley. Isso é insano. A voz de Isabela rachou. Eu nem estava no carro. Eu peguei Alexander. Você pode provar isso? Elise perguntou. O carro se foi. O iate se foi. As únicas pessoas que sabem a verdade são os Sterling. E eles protegem os seus próprios. Você é a forasteira, Isabela. Você é a amante. Você é a bode expiatório perfeita. Elise deixou o silêncio se estender. Ela podia ouvir Isabela respirando com dificuldade. Eles me prometeram, Isabela choramingou. Marvin me prometeu 5 milhões e uma nova identidade no Brasil. Marvin está em prisão domiciliar, Elise disse impiedosamente. Ele não pode transferir 1 centavo sem os federais verem. Você está falida. Você é uma fugitiva e você está prestes a ser acusada de homicídio veicular e grande roubo. Você morrerá na prisão, Isabela. O que você quer? Isabela sibilou. Eu quero você venha para casa. Elise disse. Eu quero você entre no escritório do DA e conte a eles tudo. Se você se tornar testemunha do Estado, nós podemos te dar imunidade para o acidente e uma sentença reduzida pela fraude. Por que eu deveria confiar em você? Você arruinou minha vida. Eu expus sua vida. Elise corrigiu. Os Sterling são os que estão arruinando. Verifique as notícias, Isabela. Verifique as declarações que o advogado de Vitória divulgou esta manhã. Elise desligou. Ela rezou para que Reynolds pudesse se mover rápido o suficiente. Ela está em St. Bart's, Elise disse ao detetive. Vila Azur, se você se apressar, você pode iniciar a extradição antes que ela fuja novamente. Reynolds pegou seu casaco.
É melhor você torcer para ela não checar as notícias, Elise. O advogado de Victoria não divulgou uma declaração hoje. Elise sorriu. Ela não vai checar. Pânico cega as pessoas. As semanas seguintes ao casamento vermelho de Newport não foram a volta da vitória que a internet esperava. Enquanto o vídeo da explosão do iate obteve 40 milhões de visualizações em 48 horas, a realidade legal era muito mais sombria do que a sessão de comentários sugeria. Os Sterling não eram apenas uma família. Eles eram uma instituição. E instituições não colapsam sem uma luta. Dentro de horas de sua prisão, Alexander estava solto sob fiança de 10 milhões de dólares. Marvin estava em prisão domiciliar em sua cobertura em Manhattan, citando uma condição cardíaca grave. Victoria, intocada por acusações criminais, mas devastada pela humilhação social, havia lançado uma campanha de relações públicas que faria Maquiavel corar. Ela contratou uma legião de spin doctors para pintar Elise não como uma denunciante, mas como uma caçadora de fortunas mentalmente instável que havia fabricado a evidência para extorquir um acordo. Elise sentou-se em uma casa segura fornecida pelo escritório do promotor distrital, um apartamento bege monótono em Boston que cheirava a água sanitária e café velho. Detetive Reynolds andava pelo chão, jogando um tabloide na mesa. Eles estão ganhando a narrativa, Reynolds disse, sua voz tensa. Olhe para esta manchete. Drama de deepfake. Especialistas questionam áudio Sterling. Eles contrataram uma equipe de especialistas em áudio forense para testemunhar que a chamada para o 911 foi gerada por IA. E já que Alexander explodiu o iate, nós não temos os servidores físicos originais para provar os carimbos de data por hora. Elise pegou o papel. Foi uma masterclass em gaslighting. Então, sem os discos rígidos físicos, eles alegam que meu backup na nuvem é uma falsificação. Exatamente, a promotora distrital, Harper Lee, disse enquanto ela entrava na sala. Ela parecia exausta. O juiz está hesitante. Se nós não temos uma testemunha para corroborar a chamada ou a fraude financeira, Alexander se safa da acusação de homicídio culposo. E se ele se safa disso, as acusações financeiras podem não pegar também. Nós precisamos de Isabella. Isabella Vance é um fantasma. Reynolds suspirou. Ela desapareceu antes que o primeiro carro de polícia chegasse ao local do casamento. Ela se foi. Ela não se foi, Elise disse, levantando-se e caminhando até a janela. Ela está esperando um pagamento. Ela é uma sobrevivente, não uma mente mestra. E agora, ela está aterrorizada. Elise virou-se de volta para eles. Me dê um telefone descartável. Eu sei como fazê-la sair. 2 horas depois, Elise discou um número que ela havia memorizado dos registros financeiros roubados. Não um telefone celular, mas a linha direta para o concierge de uma vila particular em St. Bart's, que os Sterling usavam para transações fora dos livros. Bonjour, Vila Azur, uma voz respondeu. Passe-me para a senhora Vance, Elise disse, canalizando o tom imperioso e gelado de Victoria Sterling. É urgente. O concierge não hesitou. Um momento depois, uma respiração trêmula veio pela linha. Olá! Olá, Isabella, Elise disse, abandonando o sotaque. O silêncio se estendeu na linha, pesado e temeroso. Elise, como você está gravando isso? Não importa se estou, Elise disse. O que importa é o que Victoria está fazendo agora. Você viu as notícias na última hora? Eu não olhei. Você deveria. Elise mentiu suavemente. Victoria está realizando uma conferência de imprensa. Ela está anunciando que o desfalque foi inteiramente sua ideia. Ela alega que você seduziu Alexander e Marvin para obter acesso às contas. Mas a pior parte, ela está te culpando pelo atropelamento e fuga. Ela está fornecendo uma declaração de que você estava dirigindo o Bentley naquela noite. Isso é insano! Isabella gritou, sua voz rachando. Eu nem estava no carro. Eu peguei Alexander. Marvin me fez fazer isso. Você pode provar isso?
Elise perguntou impiedosamente. O carro está esmagado. O iate está no fundo do Atlântico. As únicas pessoas que sabem a verdade são os Sterling, e eles protegem os seus próprios. Você é a forasteira, Isabela. Você é a amante. Você é a bode expiatório perfeita. Elise deixou o silêncio fazer o trabalho. Ela sabia que a ganância de Isabela só era superada por sua autopreservação. Eles me prometeram 5 milhões e uma nova identidade no Brasil. Isabela choramingou. Marvin está em prisão domiciliar. Elise rebateu. Ele não pode transferir 1 centavo sem os federais verem. Você está falida. Você é uma fugitiva. E você está prestes a ser acusada de homicídio veicular. Você morrerá na prisão, Isabela, a menos que você venha para casa. Por que eu deveria confiar em você? Porque eu sou a única que te oferece uma boia salva-vidas. Torne-se testemunha do Estado, imunidade para o acidente, sentença reduzida pela fraude, ou fique em St. Bart's e espere pela Interpol. 6 meses depois, o julgamento do povo contra Alexander Sterling começou. Foi o evento legal mais assistido da década. O tribunal estava lotado, o ar denso com o cheiro de ternos caros e desespero. A defesa havia sido brutal, pintando Elise como uma mulher desprezada. Mas no terceiro dia, a acusação jogou seu trunfo. As portas se abriram e Isabella Vance entrou. Ela não estava vestindo seda de grife. Ela vestia um macacão cinza de prisão e algemas. O testemunho de Isabella durou 3 dias. Ela detalhou cada dólar roubado, cada suborno pago e em detalhes soluçantes a noite do acidente. Mas sua palavra não foi suficiente até que ela produziu o seguro. Não era um arquivo digital. Era um livro-razão físico manuscrito que ela havia mantido por 5 anos, detalhando cada instrução que Marvin havia dado a ela. A análise da caligrafia confirmou o rabisco de Marvin nas margens. A defesa de deepfake desmoronou instantaneamente, mas o golpe final não veio da amante. Veio da vítima. Maya Lopes se impulsionou em sua cadeira de rodas até o banco das testemunhas. Ela tinha 23 agora, bonita, mas marcada. Ela olhou diretamente para Alexander, que estava sentado à mesa da defesa, pálido e oco. Por 5 anos, Maya disse, sua voz suave, mas preenchendo a sala. Eu pensei que minha paralisia era má sorte. Eu não sabia que o homem que fez isso estava vivendo em uma mansão a 10 milhas de distância, bebendo champanhe em um iate comprado com dinheiro que ele roubou, enquanto minha mãe trabalhava em 3 empregos para pagar minha fisioterapia. Alexander olhou para baixo. Pela primeira vez, a arrogância que havia definido sua vida fraturou. Ele chorou, não por si mesmo, mas porque o monstro que ele havia se tornado estava finalmente olhando para ele. O júri deliberou por apenas 4 horas. Alexander Sterling, culpado em todas as acusações, homicídio veicular, obstrução da justiça, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, sentenciado a 25 anos. Marvin Sterling, conspiração de culpa, extorsão, sentenciado a 15 anos. Victoria Sterling, embora absolvida de acusações criminais, o veredicto social foi uma sentença de prisão perpétua. Ela era uma pária despojada de seu status e removida de cada conselho em Nova York. Enquanto os oficiais de justiça se moviam para algemar Alexander, ele parou. Ele olhou de volta para a galeria e encontrou Elise. Ele não parecia zangado. Ele parecia aliviado. O segredo que o estava comendo vivo estava fora. A fortaleza de porcelana havia se estilhaçado, e ele estava finalmente livre da pressão para ser perfeito. Ele moveu uma palavra para ela. Desculpe. Elise não sorriu. Ela não acenou com a cabeça. Ela simplesmente o observou ser levado. A propriedade Sterling foi apreendida e vendida para pagar restituição aos acionistas e um acordo massivo para Maya Lopes. Elise anulou o casamento com base em fraude e recusou 1 único centavo de apoio conjugal.
Um ano depois, Elise estava na varanda de seu novo escritório em Manhattan. A placa na porta de vidro dizia a Iniciativa Ross. Era um grupo de advocacia legal dedicado a descobrir abuso financeiro em divórcios de alto patrimônio líquido e ajudar vítimas silenciadas por NDAs. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de texto de sua irmã, Tara. Tara, acabei de ver as notícias. Você conseguiu o acordo da esposa do senador. Você é uma heroína. Ellie. Elise sorriu, olhando para as luzes da cidade. Ela não era uma heroína. Ela era apenas uma mulher que havia recusado ser uma vítima. Ela levantou uma taça de vinho para seu reflexo na janela. As noivas, ela sussurrou, que todas estejam armadas. E foi assim que Alice Ross transformou um casamento em uma zona de guerra e, limpa a garganta, derrubou uma dinastia bilionária sem disparar um único tiro. Alexander pensou que poderia comprar o silêncio, mas ele esqueceu que a verdade não tem um preço. No final, Elise não apenas se vingou, ela conseguiu justiça para uma garota que havia sido esquecida, e ela construiu um novo legado das cinzas do antigo. O que você acha? A exposição pública de Elise foi muito dura? Ou os Sterling receberam exatamente o que mereciam? E o que você faria se descobrisse que seu noivo estava escondendo um segredo tão sombrio? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de traição, vingança e justiça, por favor, esmague esse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificação para nunca perder uma nova história. Eu posto novos dramas toda terça e sexta-feira. Obrigado por assistir e fique seguro.